Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho e fazer o desenvolvimento aqui da equação da entropia. Está mostrada nas seções 6.9 e 6.10 do livro, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui, ó, a figura 6.15. Se vocês olharem no livro, a figura 6.15, ela mostra aqui, ó, um ciclo, né? Na verdade são dois ciclos entre o estado 1 e o estado 2. E aí a gente pode fazer dois tipos de ciclo aqui, ó. Eu vou do estado 1 até o estado 2 por um processo reversível, que é o processo A. Então é uma linha cheia, né? Um processo reversível pelo caminho A, tá? Até o estado 2. Depois eu volto do estado 2 ao estado 1 por um outro processo reversível chamado B. Então esse aqui é um ciclo reversível, né? Eu vou por um processo reversível e volto por um outro processo reversível. Eu posso também fazer um ciclo entre os estados 1 e estado 2, ou seja, ciclo 1, 2, 1, através de um ciclo reversível C, um processo irreversível C, tá vendo? A linha tracejada. Então, processos irreversíveis são linhas tracejadas. Eu vou pelo processo C, de 1 até 2, e retorno pelo processo reversível B, tá vendo? Então aqui eu tenho um ciclo reversível, né? 1C2, 2B1. Ou um ciclo reversível, que é 1A2, 2B1, tá? Para o caso do processo reversível, deixa eu ver aqui como é que eu coloquei melhor para vocês. Então, nós temos aqui dois casos, né? Ó, nós temos o processo reversível. Ó, processo reversível. E temos também um processo irreversível. Desculpa, é ciclo. Vou fazer de novo aqui. Ciclo reversível. E ciclo irreversível. Tá? Que eu falei para vocês, né? Ciclo reversível é 1A2, 2B1. E o ciclo irreversível é 1C2, 2B1. Então, aplicando a desigualdade de Clausius, né? Desigualdade de Clausius, vou escrever aqui. Então, desigualdade de Clausius. Que é a definição matemática da segunda lei da termodinâmica. Então ela tem que ser a integral de ciclo, né, do ciclo fechado, da quantidade de calor trocada dividido pela temperatura na qual ocorre essa troca de calor, tem que ser menor ou igual a zero, onde a igualdade é para processos reversíveis e a desigualdade para processos irreversíveis. Então no caso aqui, ó, aplicando a desigualdade de Clausius, né, integral cíclica do ΔQ sobre T para o ciclo reversível. Então, ó, integral é somatório das integrais, né? Eu faço a integral em A e B. Então aqui é a integral de ΔQ sobre T. Caminho é ciclo reversível, né? Vou pelo A, mais a integral do calor dividido pelo trabalho, voltando pelo B, né, pessoal? E para o caso reversível, o que nós temos aqui, ó? Nós temos que isso aqui é igual a zero, né? Lembra? É igual a desigualdade de Clausius. Ciclo reversível é igual a zero. Para o ciclo irreversível, ó, nós temos que a integral cíclica do calor pelo trabalho, como é que é o ciclo irreversível? Ele vai pelo caminho C, né? Então eu tenho integral da quantidade de calor pela temperatura pelo caminho C, mais o retorno volta pelo processo reversível B. Então é integral de ΔQ sobre T para o caminho B. E agora, um processo reversível, a desigualdade de Clausius é menor que zero. Então esse somatório aqui é menor do que zero, né? Então, pessoal, se eu subtrair isso aqui disso aqui, ou seja, ó, eu tenho integral do calor sobre a temperatura para o processo A, mais integral
delta Q sobre T para o caminho B igual a zero. E aqui, integral do calor sobre a temperatura para o caminho C mais a integral do calor sobre a temperatura para o caminho B, né? Isso aqui é menor que zero. Então, se eu subtrair essas duas equações aqui, ó, faço uma subtração. Essa aqui menos essa aqui, né? Então, eu tenho integral do caminho A, integral do caminho B, integral do caminho C, integral do caminho B aqui, né? Ó, o B tá dos dois lados aqui, né? Esse aqui corta com esse aqui. Então, sobra de um lado, ó, delta Q sobre A é igual a zero e delta Q sobre T no caminho C é menor do que zero. Se esse aqui é igual a zero e esse aqui é menor do que zero, esse aqui, delta Q sobre T pelo caminho C tem que ser menor do que zero, significa que esse aqui é maior do que esse aqui, não é? Vocês não concordam comigo? Ó? Se essa integral aqui é igual a zero, porque eu já cortei o caminho B, né? O caminho B foi embora. Então sobrou esse aqui menos isso aqui. E se esse aqui é igual a zero e esse aqui é menor do que zero, significa que esse aqui é maior do que esse aqui. Então, delta Q sobre T pelo caminho A é maior do que a integral do calor sobre a temperatura para o caminho C. Tá? Ou seja, essa integral aqui é maior do que essa integral aqui. As duas estão no mesmo sentido, né? Tá, então é importante vocês entenderem essa conclusão, né? Ela veio dessa subtração. Então, como eu tenho uma desigualdade aqui, eu igualo zeros ali, eu vejo que isso aqui é igual a zero e isso aqui é menor do que zero, então esse tem que ser maior do que esse. Então foi isso que ficou. A integral do calor pela temperatura no caminho A tem que ser maior do que a integral do calor sobre a temperatura por caminho C. Agora vem uma definição importante, tá? A gente sabe que, por definição, pessoal, ó, a entropia é definida como a integral do calor dividido pela temperatura para um processo reversível. Isso está na seção, deixa eu ver aqui, seção 6.2, se não me engano, tá? Só deixa eu conferir para vocês aqui. Essa aqui é a equação 6.2, está na seção 6.2. Se vocês quiserem, vocês revisam. Mas agora, a gente sabe que a variação da entropia é a definição, né? Esse igual aqui com 3 barrinhas, com 3 linhas paralelas. É igual à integral do calor pela temperatura de um processo reversível. Que na verdade é esse aqui, né? E tem outra coisa importante, ó. Como já foi definido que a entropia é uma propriedade termodinâmica, então esse é o pulo importante aqui, ó. Propriedades termodinâmicas, elas não dependem do caminho, tá? Então elas só dependem da diferença do estado 1 e do estado 2. Significa que a variação de entropia que acontece para o caminho A, que é reversível, é a mesma que acontece para o caminho C, que é reversível, porque ela só depende da distância desses dois pontos, né? Ao passo que o delta Q, esse del Q aqui, ele depende do caminho. Então essa que é a diferença de uma diferencial inexata, que é o del Q, e de uma diferencial exata, que é o ds, né? Diferencial exata diz que a diferença entre esses dois pontos independe do caminho. Então, se eu pegar isso aqui, tá? Qual que é o reversível? Aqui, é o processo A, né? Então, tá. Então, essa aqui vale para o processo A. Então, a variação de entropia para o caminho A é a própria integral sobre Q do processo A, né? Tá, pessoal? Ao mesmo tempo que... Aqui, ó. Eu sei que... agora vem
vem a questão que eu falei para vocês, né? A variação da entropia entre esses dois pontos aqui, ó, independe do caminho. Significa o seguinte, que não importa se eu vou pelo A ou pelo C, essas duas diferenças são iguais. Significa que eu posso escrever isso aqui, ó. dSA é igual a dSC. Mas aí pode dar um problema agora, né? Porque, vejam só, se eu disse isso aqui é definição, tá definido, tá? Então, a partir dessa definição, eu sei que a variação da entropia pelo caminho A é a própria integral do calor sobre temperatura pelo caminho A. Isso tá certo. Ao mesmo tempo, ó, a variação da entropia pelo caminho A e pelo caminho C são iguais, porque elas é uma propriedade termodinâmica que só depende do estado. É aí que entra o problema, ó. Eu disse que a integral de calor sobre temperatura para o processo A é maior do que no processo C. Então aqui tem uma discrepância, né? É uma discrepância. Então, como é que a gente resolve? Ou seja, o que está acontecendo aqui, né? Eu acho que é isso que fica difícil de ler no livro, e pelo slide que eu passei para vocês é um pouco difícil de entender, né? Então vejam só, se o dSA é igual ao dSC, então o dSA é igual a integral de ΔQ sobre T pelo processo A, né? Que é o reversível. Isso aqui tá beleza. Agora, dSC é igual ao dSA, que é igual ao ΔQ sobre T sobre A, que é maior do que ΔQ sobre T pelo caminho C. Estão vendo? Eu só fiz substituição lógica aqui, ó. dSC é igual a dSA. Por quê? Porque a diferença de entropia, da propriedade de entropia, só depende de dois pontos, né? Não importa se eu vou para cá ou por aqui. O que depende do caminho é essa integral, tá? Então eu sei que a variação de entropia pelo caminho C é a mesma variação de entropia pelo caminho A. E eu sei do caminho A, ó, que é o processo reversível, que para o caminho A reversível é a integral de ΔQ, né, sobre T para o caminho A. E eu sei, pela subtração dos processos, que a integral ΔQ sobre temperatura pelo caminho A é maior do que a integral do calor dividido pela temperatura do caminho C, tá? Então eu posso dizer aqui, ó, que o dSC é maior do que a integral do calor para a temperatura pelo caminho C. E aí que tal? Isso aqui é válido para processos irreversíveis. Então vocês já vão pegando o traquejo, né? A gente tem dois tipos de processos na natureza, na termodinâmica. Ou reversível ou irreversível. Então, tem uma assistente aqui querendo me ajudar, pessoal. Eu tenho dois processos, né? E aí eu junto essa aqui com essa aqui. Significa que, ó, a variação de entropia vai ser maior para um processo reversível ou igual ao processo reversível. Então a variação de entropia é maior ou igual à integral do calor sobre a temperatura. E a igualdade vale para o processo reversível e a desigualdade para processos irreversíveis. E aí que tá, né? É difícil a gente trabalhar com desigualdades, porque na termodinâmica a gente quer trabalhar na matemática, na prática da engenharia, você quer trabalhar com desigualdade. Então, como é que eu transformo isso aqui numa igualdade? Então, dSC é maior do que a integral de calor sobre a temperatura para um processo irreversível. Se eu quiser, então, transformar numa igualdade, olha só a jogada, né? Eu coloco igual aqui, e aí eu tenho que inserir um termo aqui, ó. Então, é o ΔS de geração. Ou seja, é o termo de geração de entropia. É esse termo aqui que está relacionado com irreversibilidades, com aquele pedágio energético de transformação de energia, né? Então, tá aqui, ó. É isso aqui que é a equação da entropia.
Então eu queria mostrar para vocês, ó, da onde que surgiu, né? Como é que foi feita a definição. E se o processo for reversível, ó, a geração é igual a zero. Aí você volta aqui para a integral, tá? Então o que muda, ó, isso que é um pouquinho difícil de entender. A diferença entre os dois caminhos aqui, entre os dois pontos, D1 e 2, ds, a variação ds, é sempre igual, né? Mas a integral é diferente. Então, para o processo reversível, a diferença de propriedades é a própria integral. Mas para um processo irreversível, ó, é a integral mais um termo de geração. E o que nós queremos na engenharia de energia, na engenharia em geral? Diminuir esse termo de geração aqui, para aumentar a eficiência dos processos, tá? Então, essa aí, o livro coloca para vocês, né, é uma das equações mais importantes da termodinâmica, porque ela traz muitas consequências, né? Então, eu anotei aqui para falar para vocês, isso aqui está relacionado com irreversibilidades, né? Esse aqui é um delta, como vocês vão ver no livro, delta. E não importa se o sinal do calor seja negativo, ou seja, se o fluido ou o sistema está perdendo calor, se for um processo reversível, esse termo aqui sempre vai ser positivo, tá? Ele sempre vai ser maior que zero. Então, máquinas reais sempre vai ter esse termo de irreversibilidade, né? Geração de entropia. Não interessa se ele vai perder ou vai ganhar calor. Máquinas reais, processos irreversíveis, sempre vai ter o termo de geração. Tá legal? Então, era isso que eu queria colocar para ajudar vocês a entender, porque essa parte de entropia é muito importante, né? E realmente é um conceito disruptivo para vocês, né? Ele vai aumentar a capacidade de entendimento de vocês, tá? Então, qualquer dúvida, vocês me avisem por e-mail. Se precisar aprofundar algum termo, vocês me falam que eu mando por vídeo, tá bom? Bom estudo e até mais.